Bom dia, queridos irmãos. Eu já cumprimentei a maioria dos irmãos. De fato, sempre é bom estarmos junto com os irmãos. Somos gratos ao Senhor por estarmos juntos. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor nos concede. E é uma alegria poder repartir algo, na verdade, da parte do Senhor. Porque o que nós temos para repartir, senão a própria vida de Cristo. Então, de fato, dependemos dele, carecemos do Espírito Santo demais, porque nele, no Espírito Santo, que nós encontramos, né, a capacitação, a habilitação, o suprimento. Quem somos nós para compreender essas palavras que, de alguma maneira, são tão misteriosas, né, em tantas coisas? E sabemos que muitas coisas, pela graça do Senhor, têm sido reveladas. E os nossos olhos, de fato, podem ver o Senhor e contemplar o Senhor. Então, nós somos agradecidos e nos colocamos em dependência do Espírito Santo, para que Ele possa, assim, falar algo aos nossos corações. Então, eu gostaria de comentar alguns versos com os irmãos, lançar, talvez, uma semente, né? E vamos seguir dentro do tempo, para que os irmãos possam também meditar, refletir diante do Senhor. Uma das passagens que eu gostaria de citar já foi citada, e sabemos que o Senhor provê todas as coisas, alguns textos citados do Salmo 73. E, de fato, a coincidência não existe entre nós, né? Eu nem mesmo sabia que o irmão ia citar esse salmo, mas alguns versículos ali eu gostaria de citar junto com os irmãos, para que o Senhor assim fale aos nossos corações, como tem falado conosco nesses dias. Então os irmãos podiam abrir a princípio em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6 e 8. Capítulo 5, versos 6 e 8. Eu vou só pegar o meu óculos que está ali, porque eu preciso de óculos já também. Pega o meu óculos, por favor. Isso. Então, no versículo 6 de Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o verso 8, então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É exatamente sobre essa expressão, sobre essa bem-aventurança, que eu gostaria de destacar nesse tempo com os irmãos. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma outra passagem, então, está no Salmo 73. Salmo 73, versículo 1. E depois o versículo 13. E também o versículo 28. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. No versículo 1 a 3.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome nessa manhã. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, por podermos estar diante da tua presença e diante da tua palavra. Pedimos ao teu Espírito que nos supra com tua palavra, com teu falar, que de fato nossos ouvidos possam te ouvir. Possamos reconhecer ao Senhor esta voz que fala conosco. Pedimos que o Senhor cuide desse tempo e guarde os nossos corações. Nos capacite ao Senhor para falar, nos conceda as palavras adequadas que vêm de ti mesmo. Somos gratos por essa provisão e pela liberdade que temos, ó Senhor, de meditar em tua palavra. É em teu nome que nós pedimos e agradecemos por esse tempo. Amém. Esse Salmo 73 que foi citado e Mateus 5, versículo 8 em especial, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. De fato, o tempo que nós vivemos como cristãos e como igreja, nós encontramos sim, muitas vezes, a própria igreja com o coração dividido, bem dividido. Mas se a igreja se encontra nessa condição, com o coração dividido, é claro que a vida do cristão em particular, e muitas vezes as nossas vidas, também se encontra com os nossos corações também divididos. Então, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças que está dentro do Sermão do Monte, né, que o Senhor proferiu, essas palavras são dele, de fato nós precisamos muito que o Espírito Santo nos conceda algo, né, para que sejamos edificados juntos. Porque de fato, quem somos nós, né, para fazer algum comentário a respeito justamente do Sermão do Monte, né? Dependemos do Espírito Santo. E ali nós temos essas bem-aventuranças, ditas pelo próprio Senhor. E essa palavra bem-aventurança ou bem-aventurado, ela é interessante no seu sentido. Precisamos entender pelo menos um pouco o sentido dela para compreendermos também o que o Senhor requer de nós, né? Aqueles que foram salvos. É bonito ver essa palavra porque ela possui sim um duplo sentido, não é? Ainda que aqui esteja no singular, mas na verdade no próprio hebraico ela está no plural. O sentido dela é duplo. E nós podemos, por causa dessa palavra, ter esse duplo sentido, e isso é bonito. Então, um dos sentidos é essa questão do nosso coração limpo, ou, vou usar uma outra expressão, do nosso coração leal ao nosso Senhor. Mas o primeiro sentido dessa bem-aventurança, nós já podemos ser gratos ao Senhor, porque de alguma maneira, todos nós que estamos aqui, podemos, e com toda certeza sabemos que somos bem-aventurados. Porque o que nós poderíamos fazer? Nada. A graça do Senhor de fato foi suficiente. Se não fosse a provisão desse sangue, né, do Cordeiro, o que nós poderíamos fazer? O que nós tínhamos para oferecer a Ele? Senão pecado. É só isso que nós tínhamos para oferecer a Ele. Pecado em cima de pecado. Então, todos nós que cremos no Senhor, que nascemos de novo, de fato, somos um povo abençoado, como foi mencionado, e somos um povo bem-aventurado. De fato, nós somos um povo bem-aventurado. Porque nós nem mesmo pertencemos mais a essa terra. Essa não é a nossa posição a partir daí. Somos um povo alcançado sim pela essa graça e por essa obra gloriosa do Cordeiro. Isso é uma verdadeira afirmação e é certo para nossas vidas. Agora o que o Senhor busca, então o sentido duplo dessa palavra,
é os nossos corações então limpos, ou os nossos corações leais, íntegros ao nosso Senhor. A esse que concedeu a sua vida, que nos vê assim, já purificado por causa do sangue do Cordeiro, mas há algo que o Senhor requer então dos nossos corações. Esse coração íntegro e leal. Então esse duplo sentido dessa bem-aventurança, ela é muito bonita. Porque podemos confiar totalmente naquilo que Cristo fez e naquilo que Ele é. Essa é a nossa segurança. E agora nas bem-aventuranças, nós não vamos falar sobre elas, mais especificamente sobre o versículo 8, nós sabemos que todas elas, né, foram ditas para que elas fossem de alguma maneira manifestadas no meio do povo de Deus. Primeiramente, era o que o Senhor Jesus queria para os seus próprios discípulos. Então, nesse sentido, não há muito que entender e vasculhar o que isso significa. Significa, na verdade, o que está escrito. Então, porque nós temos esse primeiro lado, o fato de Deus, o sangue derramado, Ele nos vê assim puro. Por isso que podemos partir o pão, tomar o cálice, porque Ele nos vê assim. Então, esse é o lado de Deus, esse é o fato daquilo que Deus fez por nós. Ele, sim, purificou as nossas consciências, para que de fato possamos servir a um Deus vivo. Isso é verdadeiro. Podemos nos alegrar muito e estar seguros e repousar nessa verdade. Por outro lado, exatamente por essa mesma provisão, é que o Senhor pôde falar aos seus discípulos e também a nós, e expor todo esse sermão do monte, que não se resume só nas bem-aventuranças, mas pela descrição das bem-aventuranças, nós encontramos de maneira clara o caráter do nosso próprio Senhor. E porque Ele deu exatamente porque Ele deu essa provisão e porque Ele morreu por nós, é que nós podemos manifestar essas bem-aventuranças, que fala do caráter do nosso Senhor. Então, as bem-aventuranças são para nós verdades para serem manifestadas. Nem tanto para serem estudadas profundamente, mas são uma expressão do caráter do nosso Senhor. Essas são as bem-aventuranças. E o versículo 6 que nós lemos é uma chave. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós temos uma chave para que o nosso coração agora se encontre limpo. É possível sim os nossos corações se encontrarem limpos e íntegros diante do Senhor. Antes não era possível isso. Não é possível nem mesmo ao homem natural. Então não é algo que nós iremos fazer para tentar manifestar as bem-aventuranças, porque isso ao homem natural é totalmente impossível. Mas nós não estamos mais nos vendo e falando de homens, né, homens e mulheres, que são naturais. Nós somos, diante de Deus, espirituais. Então, a provisão do sangue veio, a questão dos nossos pecados também foi resolvida. Esse sangue perdoou, sim, todos os nossos pecados. Então, o que seria limpo de coração? Então, nós não podemos pensar na nossa vida de pecadinhos ou pecados que cometemos. Porque para isso houve uma provisão de Deus. Uma grande e bendita provisão. Nossos pecados foram perdoados. E de uma vez para sempre, Ele não se lembra mais desses nossos pecados. Isso precisa estar bem definido em nossos corações e na nossa vida cristã. Agora, quando Ele vai falar de coração limpo e puro, o Senhor não está tratando então desses pecadinhos, né? Estou colocando assim pecadinhos, todo pecado é um grande problema, deveria ser. Deveríamos ver assim, né? E tratar o pecado também com seriedade diante do Senhor, para que haja arrependimento. Mas no que concerne os nossos pecados, eles foram perdoados. E o Senhor não se lembra mais deles. Mas o Senhor busca agora a lealdade dos nossos corações. É possível por causa disso. É possível que nós tenhamos o nosso coração íntegro e não dividido. Então, este é o assunto que nos interessa nessa manhã. Porque o que nós encontramos hoje no meio do povo de Deus, de fato, é muitas vezes os nossos corações divididos com tantas coisas. Dividido com relação ao Senhor, com relação ao mundo. E a igreja se encontra também com esse coração dividido. Então, limpo de coração. É o Senhor buscando corações leais
a Ele. Eu vou dar um exemplo que vai nos ajudar com os outros textos, e penso que esse exemplo simples vai nos conduzir a uma boa meditação. Para compreender esse coração limpo, ou esse coração leal ao nosso Senhor, um bom exemplo é o próprio relacionamento do noivo com a noiva. Então vamos pensar nesse relacionamento primeiro, como exemplo, para compreender o que o Senhor está querendo quando Ele está dizendo que aqueles que possuem um coração limpo são os que vêm a Deus. Não é? Ver a Deus é diferente do que saber sobre Deus. E o que vai manter o nosso coração leal é quando de fato nós vemos a Deus. Então, pensando nesse exemplo do noivo, o nosso Senhor, a noiva, a sua igreja, ou num relacionamento mesmo, noivo e noiva, não é? Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é totalmente perfeito, Ele é totalmente leal à sua própria noiva. Nós sabemos disso. Esse é o nosso Senhor. Porque, em primeiro lugar, aquelas bem-aventuranças têm tudo a ver com o nosso Senhor. Ele é aquele que manifestou todo o caráter de Deus na sua pessoa. Então, o coração do nosso Senhor, sim, Ele é sempre, invariavelmente, totalmente leal à sua igreja, à sua noiva. Esse é o coração do nosso Senhor. E a sua noiva? Como é o coração da noiva em relação ao nosso Senhor? Então o Senhor também nos conhece. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece muito bem a sua noiva. Ele conhece todas as deficiências da nossa vida. Ele conhece todas as nossas limitações. Ele conhece até aquilo que nós nem conhecemos de nós mesmos. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, não é? Muitas vezes nós somos surpreendidos com atitudes que nós falamos assim, da onde procedeu isso? Da onde surgiu esse pensamento? Da onde surgiu essa atitude? Nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso. Mas o Senhor já sabia que nós somos capazes de fazer coisas terríveis que nós achamos que não fazemos. Então o Senhor conhece muito bem o coração da noiva. O Senhor sabe de todas as suas deficiências, de todos os seus pecados, até aqueles que nós ainda vamos cometer. Para isso o Senhor proveu a sua vida. O noivo proveu a sua própria vida para a sua igreja. Então o Senhor conhece todas essas deficiências. E o Senhor, então, deu grande provisão para isso. Agora, de fato, entristeceria muito o coração do Senhor se Ele soubesse que essa noiva... Então aqui está um ponto importante para nós considerarmos. Se Ele souber que essa noiva possui o seu coração dividido com outras paixões. Então o Senhor sabe lidar com tudo aquilo que é pecaminoso, porque há uma grande provisão para isso. Nada pegaria o nosso Senhor de surpresa. Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem por quem Ele deu a sua vida. Mas iria entristecer muito o coração do nosso Senhor. E pense num relacionamento natural, de um noivo e de uma noiva. Talvez o noivo também possa suportar muitas coisas com relação à sua noiva, porque ambos estão aprendendo junto. Vai conhecendo as deficiências, as falhas, e com tudo isso ele é capaz de lidar bem. Não é? Porque é um crescimento de uma vida relacional. Mas penso que seria muito difícil para um noivo lidar com o coração da noiva dividido com outras paixões. Então é isso que o Senhor busca, a lealdade dos nossos corações. Porque muitas vezes é assim que a igreja se comporta. Seu coração está dividido com muitas paixões, com muitos amores, com muitas preferências e com muitas idolatrias. E o Senhor está buscando, então, os limpos de coração, porque são esses que vêm a Deus. Em outras palavras, se o Senhor permitir, eu gostaria só de citar depois no final 6 observações que são sim um caminho muito claro como nós podemos manter íntegro os nossos corações. E uma delas está no Salmo 73. Então eu gostaria que os irmãos fossem ali para esse salmo. E aqui nós vamos buscar alguns versículos para ver essa necessidade que a noiva se encontre com o seu coração limpo ou leal
ou íntegro ao Senhor. Então, no Salmo 73, o versículo 1, está assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Então, aparentemente, nós podemos olhar aqui e achar que Deus é bom somente para aqueles que têm um coração limpo. Mas, na verdade, Deus sempre é bom para com todos. Deus sempre é bom. Isso não muda. Então, por que Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo? Como que, olhando rapidamente, parece que Deus tem uma preferência. Bom, então Deus ama aqueles que têm o seu coração limpo e leal a Ele. Nós já falamos que Deus amou a todos. Esse é o primeiro lado da bem-aventurança. Somos bem-aventurados. O que entra aqui é qual é a nossa experiência de relação para com o nosso Senhor. Só que nós temos essa segunda experiência, já que bem-aventurado é duplamente feliz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que muitas vezes na nossa vida cristã, o que se encontra nos nossos corações é uma grande insatisfação? Mas a palavra de Deus e as palavras do próprio Senhor, elas não erram. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. E por que a insatisfação dos nossos corações? E a insatisfação dos nossos corações que nos leva a um coração dividido a buscar outras paixões. Outras coisas que vêm de alguma maneira preencher aquele vazio do nosso coração. O fato que Deus sempre é bom para com todos os homens. E Ele não faz distinção. A sua obra também foi para todos. Todos aqueles que creram foram beneficiados do seu sangue. Então, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Esse limpo de coração é aqueles que vão provar dessa experiência relacional com o nosso Senhor. E esse é o lado da bem-aventurança, o segundo lado. A experiência, a felicidade, dupla felicidade, já que bem-aventurado é aquele que é feliz. Ou, no latim tem um sentido interessante, aqueles que alcançam felicidade. É interessante, porque quando o Senhor nos alcançou, Ele proporcionou esta felicidade e essa paz. Porém, aqueles que alcançam felicidade é um outro sentido para essa palavra bem-aventurado. Aqueles que alcançam felicidade. Aqueles que mantêm seu coração leal são os que provam dessa bondade de Deus para conosco. Porque muitas vezes, na nossa vida cristã mesmo, achamos que Deus não é tão bom assim. E murmuramos contra Deus. Mas o fato é que Deus sempre é bom, porque a bondade fala daquilo que Deus é. Deus sempre é bom. Mas a nossa experiência, muitas vezes, por causa desse coração dividido e não leal ao nosso Senhor, nós somos privados de provar desta bondade. Então, por isso que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Porque os de coração limpo e leal são os que estão provando da presença viva do nosso Senhor. E nós poderíamos colocar aqui que essa seria a primeira chave para que o nosso coração se mantenha leal e limpo. A presença do nosso Deus. Mantendo uma consciência da presença do nosso Deus, para que o nosso coração não se divida. Quando nós pensamos nas bem-aventuranças, nós temos que pensar em dois mandamentos fundamentais que o Senhor deixou. Não é? O primeiro deles é amar o Senhor de todo o nosso coração. É isso que vai nos manter o nosso coração leal. Uma vida contínua na sua presença. Uma consciência da presença de Deus, não somente nessa reunião, mas um senso, uma consciência sempre da presença do nosso Deus. E você vai ver que isso é o primeiro mandamento do Senhor, que se resume, de fato, os mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração. O que foi que o próprio Deus falou para esse povo de Israel, lá na Antiga Aliança, em Deuteronômio 6? Ouve, ó Israel. O Senhor não queria muitas coisas, o Senhor queria de Israel o mesmo que o Senhor quer de nós. Como foi lembrado aqui, um povo terreno e nós somos um povo celestial, mas é o mesmo Deus.
que queria daquele povo de Israel. Ele conhecia todas as suas limitações, todos os seus erros, todos os seus pecados. Mas o que o Senhor queria de Israel? Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Como se o Senhor chamasse a atenção. Ouça uma coisa só. Como se uma coisa só fosse a mais necessária. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame-o de todo o teu coração. Está vendo a lealdade dos nossos corações? Gaste toda a tua energia, a nossa energia, naquilo que é o próprio Senhor. Gaste toda a tua alma, toda a tua força, para amar o Senhor de todo o teu coração. Esse é o coração íntegro. Esse coração que o Senhor tem buscado em nossos dias. Não aquele coração dividido, com muitas paixões e com muitos amores. O Senhor está buscando tudo aquilo que Ele mesmo proveu. Então, nesse salmo, como já foi citado, nós temos essa divisão, do versículo 1 até o versículo 17. Nós temos, de alguma forma, já que esse salmo é de Asaf, nós temos aqui do versículo 1, pelo menos até o versículo 16 e 17, então é uma experiência desses salmistas, Asaf. Nós temos aqui aqueles, e podemos chamar filhos de Deus, cristãos mesmo, que possuem o seu coração dividido. Porque eles olham, de alguma maneira, para o Senhor, mas eles também se espelham no mundo. É o que nós encontramos nessa primeira parte. O seu coração está dividido. Eles querem amar o Senhor, mas eles também querem amar o mundo. Então, nessa caminhada, ela é tão perigosa para nós, irmãos. Ela é tão perigosa permanecer nessa condição. Você vai ver que dentro ali do Sermão do Monte, tem algo que o Senhor falou sobre isso. E aquilo é um princípio e uma lei espiritual para nossas vidas. Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores. O Senhor não está falando assim, não, essa é só uma questão de um pecado e você vê como você vai fazer. Dentro do Sermão do Monte, ele coloca dessa forma. Não podeis servir a dois senhores. Ou nós iremos aborrecer a um, ou iremos amar a outro. Os dois nós não podemos. O Senhor está falando, eu estou buscando uma lealdade. Eu estou buscando um coração íntegro e leal a mim. Então, quando nós seguimos assim, olhando para o mundo e olhando para o Senhor, tentando criar, deixa eu usar uma expressão, criar uma doutrina diferente que possa se adequar a esse estilo de vida, a qual o Senhor não vai permitir que seja assim, e nós iremos padecer por optar por esse estilo de vida, porque o Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ainda que ali está falando sobre a riqueza, mas o fato que ele está falando, nós não podemos estar debaixo de dois governos. Ou nós estamos debaixo do governo do Senhor, ou nós estamos debaixo de um outro governo. Não podemos manter o nosso coração dividido. Esse coração dividido nos levará a um caminho de apostasia, a um caminho de separação, longe da presença do Senhor. É inevitável que nós, como cristãos, se seguirmos esse caminho, o tempo virá e nós iremos trilhar um caminho estranho, à parte da vontade do Senhor. Nossos olhos se tornarão embaçados e futuramente até cegos, sem ter a percepção da presença de Deus. Nossa consciência imaculada, não conseguimos mais perceber e ter o senso da presença de Deus. E o que nos faz viver com um coração mais limpo e puro é de fato a presença de Deus. Quando nós pensamos em Abraão, quando você vê em Gênesis 17, quando Deus falou para Abraão, anda em minha presença e se perfeito. De fato, temos que andar na presença dele, porque nisso está a perfeição. Mas quando você vê sobre Abraão e a sua vida, você tem isso no capítulo 17. Mas no capítulo 18 tem algo interessante. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então andar na presença do Senhor e ser perfeito. Mas não só isso. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor.
Quando aqueles dois homens desceram então para Sodoma e Abraão permaneceu ali na presença do Senhor. Não só andava na presença, como permaneceu na presença. Permaneceu ainda na presença de Deus. E é isso que vai preservar o nosso coração. Caso contrário, nós temos aí o versículo 13, que já é um mau sinal para nossas vidas. Esse sentimento, esse pensamento, aí no versículo 13. Porque se você olhar o verso 11 e 12, tem duas perguntas aí, né? Porque isso mostra já um coração, então, dividido, como nós falamos. Se você dividir assim, do 1 até o 16, você encontra esse tipo de filhos de Deus, de cristãos. Eles estão balançados, não é? Então, você tem no 11 aí, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses ímpios, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Será que é assim que nós olhamos muitas vezes para o próprio mundo? Falando, nossa, parece que eles vão melhor do que nós. Olha como eles prosperam. Olha como a vida deles está indo bem. Às vezes nós achamos até que eles têm mais paz do que nós. Mas isso é uma falsa paz. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que existe uma pergunta semelhante a essa lá em Malaquias. Muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Quando eles falam, é inútil servir a Deus. Os ímpios não fazem isso e vão bem. Até parece que eles escapam. Mas quando nós voltamos para a palavra, eles não escapam. Porque Deus julgará este mundo. E os ímpios não escaparão. Deus é o reto juiz. Ele julgará todas as coisas. Ele é de fato aquela chama de fogo. Julgará sim os ímpios. Eles acham que vão escapar. Se não se render ao Senhor, Deus julgará esse mundo. Deus julga as nossas vidas também para aproveitamento, para purificação. Então os ímpios não escaparão. Isso é um pensamento de um coração já dividido. Olhando para onde não deveríamos olhar. Deveríamos olhar para o nosso Senhor, por tudo aquilo que Ele já proveu. Por essa paz que nós já temos. Por esse lado dessa bem-aventurança. Olhar para o seu próprio sacrifício e tudo que Ele proveu. Jamais se esquecer da sua provisão. E que Ele, desde aquele dia, na cruz, Ele estabeleceu o seu juízo para o mundo. E julga nossas vidas também, mas não para a condenação. Então, aí você tem o 13. Então, aquela falsa sensação de que o ímpio vai bem, do que o mundo vai bem, que todos estão prosperando, estão indo muito bem. Então, o 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Irmãos, que o Senhor nos ajude nessa questão. Porque, de fato, não é inútil conservar íntegro o nosso coração. Irmãos, de fato, não é inútil. A melhor coisa que nós podemos fazer é se voltar à sua presença. Manter essa consciência da presença do Deus vivo. Porque se nós somos cristãos, só há um único melhor caminho. Seguir a Ele com os nossos corações leais. A pior coisa para nós é mantermos essa duplicidade, tanto na nossa vida pessoal, como coletivamente. Não é? Para nós é a pior condição. Penso que talvez isso tenha a ver com o que o Senhor falou para aquela igreja de Apocalipse, em Laodiceia, quando o Senhor diz que aquela igreja está num estado de mordidez, ela é morna. Porque parece que aquele coração daquela igreja está dividido. E é interessante pensar porque Laodiceia significa opiniões de homens. Então, nós temos o Salmo 1, que também nós consideramos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aonde de fato o nosso coração está? Aonde nós buscamos verdadeiros conselhos,
Aonde nós nos voltamos em nossas dificuldades. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta então na roda dos escarnecedores. Antes, na sua lei, ele medita a palavra de Deus, de dia e de noite. Ele tem prazer. Interessante o salmista colocar essa palavra. Ele poderia colocar apenas aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Mas essa não é uma leitura tradicional. Essa não é uma leitura devocional que temos que fazer porque temos que fazer. Porque eu estou no meio cristão e eu aprendi que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, fazer devoção todos os dias. Não é isso. Não é isso que guarda o nosso coração, mas é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E nelas medita e contempla de dia e de noite. Então a nossa vida, tudo que fazemos, de fato, produzirá o seu fruto. Nossa vida será um bom testemunho. Tudo que fazemos será bem-sucedido. Todo proceder da nossa vida cristã terá um bom testemunho do nosso Senhor. Toda a nossa vida demonstrará um caráter genuíno, as bem-aventuranças. Aquilo que é impossível aos homens naturais, mas para nós é possível manifestar o caráter do nosso Senhor de humildade, de passividade, de mansidão, de domínio próprio. Aquele que vem do Senhor, naquele que tem prazer na sua lei, medita de dia e de noite. E tudo que ele faz é bem-sucedido. Ele é como aquela árvore que está plantada junto, não é? Junto à fonte. Que palavra é essa daí, junto? São palavras que muitas vezes passam desapercebidas, mas elas estão ali. Essa palavra prazer não é simplesmente aqueles que estão ali de alguma maneira junto à fonte, estão na beira daquela fonte, ou próximo do Senhor, mas eles estão junto. Então essa palavra faz toda a diferença. Se você olhar aí nos Salmos, o versículo que lemos, o 28, Salmo 73 agora, acho que os irmãos estão abertos aí, né? Salmo 73, o verso 28, que foi o verso que lemos. Quanto a mim, então veja essa semelhança com o próprio Salmo, capítulo 1. Porque aquele que mantém junto a fonte de água, é esse que produz fruto, que a folhagem não murcha, não é? E tudo que ele faz é bem sucedido, aquele que permanece junto dele. Então veja o verso 28. Quanto a mim, bom, tá vendo? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E aqui está nessa segunda parte do Salmo, daquele que de fato viu que não é inútil conservar íntegro o nosso coração. E ele tem uma experiência dessa vida no santuário, que nada mais é do que uma experiência na vida da presença do nosso Senhor. Então, quanto a mim, você precisa fazer uma relação com o versículo 1, é claro, porque ali começou assim o Salmo. Com efeito, Deus é bom. Mas aquele que permanece nesse primeiro quadro, coração dividido, não é essa a experiência muitas vezes. Muitas vezes murmuramos contra o Senhor, achamos que Deus não é tão bom assim. Passamos tribulações, como esse Deus pode ser bom? Ele nos permite, às vezes, circunstâncias tão difíceis. Se o nosso coração está dividido, acharemos que Deus não é bom. Mas naquele que vive na presença do Senhor nessa experiência, então o quanto a mim está relacionado ao versículo 1. Porque Deus sempre é bom. Agora, o salmista apenas está tendo uma experiência daquilo que Deus sempre é. Ele nunca mudou. Ele nunca deixou de ser bom. Então, quanto a mim, bom é estar. Ele está falando assim, agora eu sei quanto tempo talvez eu perdi, tendo esse coração dividido. Porque, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom com o limpo de coração. Porque prova dessa bondade de Deus, dessa fidelidade. Então, bom é estar junto a Deus, em sua presença. Então, esse coração integral que o Senhor tem buscado. Bem-aventurado limpo de coração, porque verão a Deus. E ele então tem um proceder que manifesta exatamente as bem-aventuranças, que seria impossível ao homem natural.
mas possível por causa da vida de Cristo, que se manifesta em nós. Porque tudo que ele faz é bem sucedido, nada mais é. Não é uma vida de prosperidade necessariamente financeira. Mas tudo que nós fazemos, seja no trabalho, seja na escola, seja na comunhão dos irmãos, seja na vida familiar, seja onde for, há ali uma grande luz da parte do Senhor. Não há nada que se possa se comparar. E nem mesmo fazer essa comparação. Veja como os ímpios vão bem. Na verdade, isso já é uma fraqueza, talvez espiritual para nós. Porque a nossa vida deveria ser um testemunho e abundar em muito ao ímpio. Então, tudo que nós fazemos é um grande testemunho. Não só aqui entre nós, mas amanhã, talvez. Seja no trabalho, seja no nosso negócio, seja onde for. Aqueles que podem olhar e almejar a própria presença de Deus, porque vê em nós que tudo que nós fazemos é bem sucedido. Porque é um testemunho do Senhor ali, em nossas vidas. Então a nossa vida é uma vida que floresce. Não é, a ideia ali não é aquele frutinho. Não é. É uma vida próspera espiritualmente contínua. Uma vida que produz muito fruto, e um fruto em abundante. Mas isso é proveniente de um coração leal ao nosso Senhor. Porque é isso que Ele está buscando. Ele sabe de todas as nossas deficiências, mas Ele busca essa lealdade. Aquele que permanece junto à sua presença. Então, deixa eu me citar algo de um irmão que vai nos ajudar, e eu achei esse comentário interessante. Quero citar aqui 2 comentários. Um é um significado, não é de um irmão, mas é o significado dessa palavra bem-aventurado, que vai nos ajudar a compreender. É o sentido dessa palavra no hebraico. E está definido dessa forma. Preste bastante atenção, porque ela é muito bonita e nos ajuda a compreender. Então, o sentido de bem-aventurado é assim, está assim: aquele que tem a glória dos céus. Abre parênteses, feliz, porque é o sentido da palavra bem-aventurado. Feliz, um homem feliz, mas duplamente feliz. Então, aquele que tem a glória dos céus, feliz. A felicidade celestial é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Olha que definição tão bonita dessa palavra bem-aventurado. Penso que é por isso que no latim traz esse sentido. Feliz aquele que alcança. Porque por um lado nós fomos alcançados, mas não tem nenhuma contradição com relação a isso. É uma perfeita harmonia. Porque é uma dupla felicidade. Então, a felicidade de sermos alcançados e a felicidade de podermos alcançar e provar dessa experiência. Feliz aquele que alcança. Então, a felicidade celestial é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera, veja isso, irmãos, que gera a felicidade capaz de suportar os momentos de tribulação, dificuldade e sofrimento. Esse é o coração que permanece leal ao nosso Senhor. Não é uma promessa que as dificuldades não virão. Mas mesmo que venha as tribulações, tudo que nós fazemos é um bom testemunho na presença de Deus. E tudo que nós fazemos em nossa vida é bem sucedido. É como uma árvore frutífera, que produz muito fruto, e um fruto em abundância. Ainda que venham as privações, ainda que venham os sofrimentos, porque nós depositamos agora, almejamos e depositamos a nossa confiança à palavra de Deus, ao próprio Senhor. Por isso que aquele que tem prazer na lei de Deus, o que tem prazer na lei de Deus é o que tem prazer na presença de Deus. É aquele que ama a Deus de todo o teu coração. Então, que gera felicidade capaz de suportar os momentos de tribulação, dificuldades e de sofrimentos. Tal somos nós. E somos nós, os bem-aventurados. Duplamente felizes. Ainda que haja privações, ainda que haja dificuldades,
ainda que venha sofrimento sobre o povo de Deus, nós somos duplamente felizes. Temos a felicidade de sermos alcançados e temos a felicidade de poder todos os dias alcançar ainda mais. E permanecer e andar e permanecer na presença do nosso Senhor. Meditando, guardando a sua palavra. E o comentário então de um irmão, que eu vou citar aqui também, mais 5 minutinhos. Do irmão A.W. Tozer, A Procura de Deus, provavelmente os irmãos conhecem esse livro. Ele diz assim, algumas partes desse livro. Os grandes do reino de Deus têm sido aqueles que amam a Deus mais do que os outros. Não é outro no sentido de orgulho, eu amo mais do que todos vocês, não é nesse sentido. Outros aqui, no entendimento de irmãos, amam a Deus acima de todas as coisas. Essa é a ideia de Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ali não é aqueles que almejam por uma justiça nessa terra. Talvez nós possamos olhar para o tempo que estamos vivendo e falar assim, nossa, quanta injustiça. Mas fome e sede de justiça não é essa justiça. Não é, esse mundo é injusto, então tenho fome de justiça. A expectativa é que tudo se torne justo. Não. A ideia de fome de justiça é aquele que busca em primeiro lugar. Isso está dentro do Sermão do Monte. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem fome e sede de justiça é aqueles que buscam, irmãos, o Senhor de todo o teu coração acima de todas as coisas. Esse é o coração limpo. Esse é o coração integral. Então esse é o primeiro sentido. Fome e sede de justiça é essa fome da presença do Deus vivo, de permanecer ali e não sair. E junto dela vem um segundo sentido. A questão da santidade. A questão de não querer pecar. Ainda que nós sabemos da nossa limitação nesse corpo que peca. Mas o fato de termos fome da presença de Deus. E quanto mais a presença de Deus, mais santificados somos. Então o desejo também, porque se desejamos a presença de Deus, o segundo sentido também é verdadeiro. Cada vez mais desejamos pecar menos. Não é? Então as duas coisas estão relacionadas ali. Então esse irmão coloca nesse sentido. Não é? Os grandes no reino de Deus têm sido aqueles que amam a Deus mais do que os outros. Os corações que estão cheios do amor de Deus se demoram na presença divina e contemplam de olhos abertos e atentos a majestade do Senhor. Eles são profetas, e essa expressão eu achei tão bonita. Eles são profetas e não escribas, pois o escriba fala do que leu, mas o profeta fala do que viu. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles veem a Deus. Amém. Não simplesmente porque alguém fez um relato. Irmãos, essa, sem dúvida, a maior necessidade dos nossos corações. É ver o nosso Senhor. É ver a Deus. É andar nele e continuar como Abraão em sua presença. Então esse comentário desse irmão é tão bonito e também tão preciso. Eles são profetas e não escribas, pois o escriba fala do que leu, mas o profeta fala do que viu. Lembremos-nos, porém, que penetrar além do véu e reivindicar uma experiência sensível e viva com a presença do Senhor é privilégio outorgado a todos os filhos de Deus. Porque nós já somos bem-aventurados. Isso aqui é para nós. Essa experiência é um convite para todos nós. Então esse comentário desse irmão ajuda aí a compreender muito. Eu vou só, me permita, irmãos, 5 minutinhos, porque eu queria citar e vai ficar aí apenas para os irmãos considerarem, meditarem, porque de fato é um assunto tão bonito, mas mais do que bonito, entendo ser urgente no meio do povo de Deus. O Senhor tem buscado lealdade.
E o Senhor tem encontrado muito o coração dividido, com tantas coisas, com tantas paixões, com tantas prioridades, com tantas primazias que não são o Senhor. De fato, isso entristece o coração do noivo. Com todas as coisas, ele já lidou muito bem. Ele busca essas coisas. É por isso que ele busca nas nossas vidas, na vida da igreja, aqueles que seguem um caminho de princípios espirituais. O Senhor olha para isso. Aquele que possui o coração limpo é aqueles que seguem esse caminho. Então aqui eu quero citar rapidamente, só vou citar mesmo 6 observações. Não é? Porque esses preceitos da lei, eles devem ser cumpridos em nós. Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Tudo que o Senhor fez é para que os preceitos, ou a justiça, ou as bem-aventuranças, se cumpram em nós. Não é? Por isso que Cristo realizou essa obra, para que elas fossem manifestadas. Então, eu vou citar aqui como um caminho, e os irmãos vão observar que esse caminho é necessário. Um caminho para manter o nosso coração integral ao nosso Senhor. Então, a primeira observação seria mantendo a consciência da presença de Deus sempre, individualmente e também coletivamente. Davi vai falar isso no Salmo 16, que ele tem sempre o Senhor na sua presença. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Veja que é um princípio para a nossa vida espiritual, é uma lei espiritual. Uma lei é uma questão de sobrevivência, uma lei espiritual. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está nisso. Então, mantendo a consciência da presença de Deus sempre, individualmente e coletivamente. Segundo, cultivando e observando a palavra com oração no homem interior. Um segundo aspecto. Lembre-se que é um caminho. E há um elo entre essas 6 observações. Então, o segundo é cultivando e observando a palavra do Senhor com oração no homem interior. Terceiro, desenvolvendo a comunhão com o Espírito Santo, vida de oração. É mais um passo. Se nós lançamos fora esses 2 primeiros, teremos dificuldade no terceiro, de desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo. Então, essas 6 observações possuem um elo que vai ligando uma com as outras, como um caminho para manter o nosso coração assim. Então, mantendo a consciência da presença de Deus, cultivando e observando a palavra, tendo prazer na lei de Deus, como o salmista disse, desenvolvendo a comunhão com o Espírito Santo, vida de oração. Quarto, parece igual, mas não é, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo na palavra de Deus. Lembre-se que sempre, por detrás dessa palavra, há uma voz de uma pessoa divina que fala conosco. Mais do que estarmos estudando, que é bom, mas não podemos esquecer que por detrás dessa palavra há uma pessoa divina que fala conosco. Aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque isso fará com que tenhamos percepção e discernimento daquilo que o Senhor está falando. Então, esse seria o quarto aspecto, quarta observação. Quinto, mantendo comunhão com os santos, vivendo a realidade espiritual do corpo de Cristo. Comunhão, doutrina, partir do pão e orações, uma vida coletiva. E um sexto ponto, então, que é o que está também citado no Salmo 1, não andar ou não seguir conselho de ímpios, e não se assentar na roda dos escarnecedores. 6 observações, que são um caminho para que nosso coração se mantenha íntegro. E fica aí para os irmãos meditarem e considerar diante do Senhor. E nesses dias, irmãos e irmãs, aonde nós temos buscado os nossos conselhos? Com quem temos repartido até mesmo as nossas aflições? Um dia de tanta confusão e mistura, né? Nosso conselho não pode ser um clique no YouTube, no canal de internet, porque tem tanta coisa esquisita. E muitas vezes buscamos conselhos nessas coisas. Os conselhos estão relacionados sempre à palavra de Deus. À medida que a nossa vida desenvolve nessa comunhão,
a comunhão com o Espírito Santo, temos percepção, ouvidos que ouvem a sua voz. E um coração que acolhe. Que o Senhor nos ajude e fale com cada um de nós. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és rico. E a Tua palavra sempre é viva aos nossos corações. Pedimos que assim o Senhor nos conduza com essas palavras, que elas de fato não se percam dentro de nós, que de fato a Tua vida possa prosperar em nós e na Tua igreja. Guarda, Senhor, dos nossos corações divididos, que possamos assim caminhar em Tua presença, com um coração leal, que busca e que ama o Senhor de todo o coração, e que ame a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade e pela Tua infinita misericórdia em nos assistir ao Senhor mais uma vez nesse tempo. Obrigado, Senhor, por essa manhã e por essa comunhão com os irmãos que o Senhor proporcionou a todos nós. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.